Hoje temos connosco João Coimbra, gestor e uma referência na agricultura. Há quem considere a sua empresa uma das melhores produtoras de milho do mundo. Engenheiro agrónomo, lidera um projeto familiar de sucesso, com várias centenas de hectares. O João explicar-nos-á melhor, quer na área do milho, quer na área da floresta e em novos negócios emergentes que lhe foram surgindo. Defensor da excelência na agricultura, pai de 5 filhos. João, a primeira pergunta é perceber, na agricultura, a gestão também deve primar pela excelência? Obrigado, João, obrigado por este desafio. Pôr um agricultor a falar assim destes assuntos é sempre mais complicado, mas vamos tentar. A agricultura é um negócio muito interessante, mas é um negócio, como nós costumamos dizer, um negócio pobre. É um negócio que tem dificuldades económicas, como quase todos eles, e, portanto, hoje já não se pode não estar ao nível da excelência para conseguirmos sobreviver. É um negócio de forma que nós o levamos de profissional, é um negócio para nós, é um negócio familiar, e, portanto, ele prepara desafios, temos desafios para nos manter como profissionais cada vez mais difíceis. E, por isso, a excelência aparece naturalmente. Portanto, quem não tiver esta capacidade de ir inovando e de ir fazendo bastantes novidades na sua forma de gerir, vai ter dificuldade em manter-se. Portanto, nós também assistimos muito isso, as propriedades, o património familiar agrícola tem mudado muito de mão, e nós aqui na Zona Sul assistimos a uma grande transformação pelo aparecimento de novos atores nesta área agrícola profissional e de grande escala, e isso leva a perceber que aqueles que vamos ainda mantendo o património familiar, que é o nosso caso, uma empresa familiar, dona do património, e faz com que cada vez mais sejamos menos competitivos com outros modelos de negócios, como os grandes fundos de investimento, que têm vindo a penetrar também em Portugal. Os próprios espanhóis começaram esse caminho e hoje temos assistido a uma diversificação de fundos de investimento a entrarem na agricultura e a precisarem das nossas áreas. E por isso, aqueles que ainda cá estão, ou não fazem muitas contas, ou então não estarão por muito mais tempo, devido a esta grande competitividade que existe, que é boa, mas é agressiva e se torna tudo isto mais competitivo. Ou seja, há uma excelência que decorre da dificuldade e, portanto, de ser um negócio que tem imensa dificuldade e com uma rentabilidade que sabemos muitas vezes a longo prazo, e segundo, uma excelência que decorre também da concorrência. É curioso lançar isso, porque tantas vezes nós achamos que a agricultura ainda está presa a paradigmas do passado, e por isso é muito bom ouvir essa lógica de que é necessário estar sempre na linha da frente. E um bocadinho, como dizias, quase que as empresas ou têm a capacidade de mudar ou de se adaptar, ou então terão tendência para se desaparecer. Era um pouco isso, não é? A ideia que nos queria transmitir. Sim, e nós estamos a trabalhar num negócio onde o património hoje é muito cobiçado, o preço da terra tem subido em todo o mundo, em Portugal incluindo, e terras com dimensão económica interessantes hoje são uma apetência gigantesca em todo o mundo. E, portanto, a grande dificuldade é que nós estamos a trabalhar com um património que tem um grande valor, mas a sua rentabilidade nem sempre é muito interessante. E, portanto, também há muita tendência em mudar de mãos exatamente por isto, porque nem sempre a sua rapidez de libertar fundos é suficiente para os donos do património aguentarem esse ritmo da produção e da riqueza. Mas o património é uma garantia também para quem hoje é dono de património, não é? Tem uma segurança que poucos outros ativos lhe podem dar. E por isso a procura, e por isso muitas vezes este desfazamento entre o valor da terra e a sua riqueza, a riqueza que ela gera. Mas pronto, é isso que temos aqui que balancear estes desafios. Sobretudo quando os mercados hoje dão alternativas que poucas vezes, se calhar, são rentáveis, e, portanto, essa perspectiva de olharmos para a terra também com esse sentido é muito válido.
João, uma curiosidade muito, muito interessante é que Portugal nos últimos anos tem feito uma aposta muito forte no setor dos serviços, no setor terciário, se calhar um sinal dos tempos. A questão é porque é que temos muito serviço e pouca produção? Há alguma justificação que tu possas encontrar e partilhar connosco? Este eu penso que é um erro que já vem de trás, não é de agora. Penso que agora tenta-se dar alguma inversão dessa situação. Portugal sempre considerou que era um mau produtor em quase tudo. Pouca eficácia, pouca eficiência na produção, estruturas, não só na agricultura, mas em quase tudo, nas pescas, nos serviços primários, né? Nós não tínhamos competitividade, não tínhamos dimensão, estávamos fora do centro do consumo europeu, estávamos longe de outras zonas e considerou-se que podíamos prescindir desta área agrícola e a área de produção, não só na agricultura, mas todo o setor primário. E isso foi sempre um erro de estratégico deste país, quer dizer, considerar que podíamos nos transformar num país de serviços, que teríamos este nosso sol e este mar fantástico que seria suficiente para depois importarmos a totalidade dos nossos alimentos e das nossas necessidades básicas para as nossas indústrias. Hoje isso está completamente, e agora a pandemia veio pôr isso muito mais a nu, a fragilidade que é essa solução em situações onde pode haver carências, onde pode haver disrupções dos abastecimentos, e aqui se está cada vez mais a ver a importância que os países desenvolvidos, e hoje as grandes áreas desenvolvidas, estão a dar ao seu setor primário, e já não só como uma base económica, mas sim como uma base de soberania, uma base de segurança mesmo em termos estratégicos, porque hoje tivemos agora a assistir facilmente a problemas logísticos que estão a fazer com que haja riscos já não só de preços, que temos a assistir, mas evidentemente também o risco real de abastecimento. E isso, hoje em dia, temos que levar isso muito a sério. E, portanto, tudo aquilo que nós fizemos para inverter essa sensibilidade que estes países mais pobres e que estavam mais atrasados a nível da União Europeia, sobre a possibilidade de ir continuando a insistir em algumas áreas produtivas do setor primário, é fundamental. E nós temos vindo a demonstrar que é possível. Portugal hoje está, felizmente, a crescer, também com a ajuda de grandes investimentos novos e dinheiro fresco que entrou no sistema, muito conhecimento, muito know-how, mas também com empresas tradicionais que continuam a fazer o seu trabalho. E isso é um grande desafio, porque é sinal que é possível. Quer dizer, não é deitar a toalha ao chão e achar que vamos todos para os serviços. Aliás, eu julgo que a agricultura é, porventura, um bom exemplo onde conseguimos aliar a força de tradição com a necessidade da modernidade e de novos saberes. E, portanto, acho que é um bom exemplo. E perguntando diretamente, o grupo, enfim, que tu lideras, tem, segundo sei, 3 grandes áreas de negócio. Consegues partilhar connosco, no fundo, um bocadinho da dimensão de cada uma? Este negócio, na nossa família, divide-se em 2 áreas. Na área agrícola, na área da produção agrícola, onde nós nos concentramos na produção de milho-grão. E depois temos também uma área um pouco diferente, em termos geográficos, a produção florestal. A produção florestal industrial, com áreas de produção de cortiça, de eucaliptos, de pinheiro, de pinha mesmo, e alguma pecuária. Para termos noção de áreas, consegues dizer-nos em cada um dos setores qual é a abrangência das áreas que vocês têm sob produção? Sim, nós na área agrícola temos à volta de 600 hectares, na área florestal temos à volta de 2.000 hectares. E, portanto, o grupo está bastante equilibrado porque tem negócios que têm ritmos e ciclos económicos muito diferentes e, portanto, dá-nos alguma segurança em relação a este tipo de concentração, principalmente na área agrícola, só numa cultura. E muitas vezes pode parecer arriscado, como se costuma dizer, pôr os ovos todos no mesmo cesto. Mas, basicamente, tem a ver com este equilíbrio entre os 2 setores. E esse processo de diversificação que nos dizes é relativamente recente ou remonta já à história do grupo inicialmente, para percebermos um bocadinho os passos que foram dando? Sim, na prática isto é uma empresa familiar, nós estamos na 4ª geração e sempre foi este o compromisso da família, foi sempre ter estes dois negócios que são muito complementares, no passado ainda eram mais complementares com a situação do gado e da pecuária que se utilizava muito a floresta. Hoje as coisas já são menos assim, temos mais compartimentado os negócios florestais também, mas de qualquer maneira compreendemos que isto ajuda à estabilidade financeira do grupo, divide o risco,
porque a floresta continua a ser um negócio muito interessante, mas é um negócio de risco elevadíssimo, devido aos fogos e devido a algumas pragas que têm vindo a afetar a nossa floresta. Mas, basicamente, com a parte agrícola, muitas vezes, ela complementa-se. E admitindo que também a parte agrícola tem riscos grandes no mercado, temos esta capacidade de ir balanceando as fases de investimento, as fases de crescimento orgânico da empresa e a capacidade de ir comprando algum património para podermos crescer, como qualquer empresa sente necessidade de crescer, e para isso é preciso fazer esses vários compromissos. Muito bem. Eu sei que uma das vossas referências é a Quinta da Cholda, no fundo, onde vocês alavancam boa parte dessas unidades de negócio que acabaste de descrever, e acho muito curioso que na preparação desta conversa perceber que a mensagem que tem, ou uma missão, será competitividade sustentável. Portanto, é uma referência vossa. Sendo um conceito que nos pode deixar um pouco divididos, eu gostava que partilhasses connosco um bocadinho se isto é uma realidade, se é uma missão ou se é algo que vocês almejam, portanto, para percebermos um bocadinho de que modo é que nós podemos ser competitivos e ao mesmo tempo sustentáveis. Esse talvez seja entre uma missão e uma necessidade que foi aparecendo nos últimos anos. Nós temos exatamente essa consideração que não podemos abandonar a produção, a produtividade, quer dizer, temos este mundo a crescer com mais uns bilhões de almas para alimentar todos os anos, e por isso a solução de podermos reduzir a intensificação, a forma de que cada hectare vá produzindo mais, sendo um sonho romântico de muitas vezes, não será possível se nós considerarmos que temos responsabilidade de alimentar o mundo. E nós que vivemos aqui no Vale do Tejo, uma das zonas mais ricas do país, se não for esta zona que seja produtiva, então não temos nenhuma zona no país que possa ser produtiva. E, portanto, a primeira fase que temos que compreender nesta área agrícola é que temos que produzir mais. Temos que produzir mais porque há mais pessoas para comer, há pessoas que querem uma dieta mais evoluída e com mais necessidade de energia. E, portanto, temos que cada vez mais perceber que cada hectare de terra vai ser necessário dar comida a mais gente. E, para isso, não podemos baixar os braços da tecnologia, da ciência, da digitalização dos processos, e por isso nós conseguimos, nos últimos anos, iniciar um processo de transição digital, portanto, tomar decisões já não só pela sensibilidade do agricultor, mas baseada em recolha de informação, baseada em recolha de vários sensores que temos a ajudar-nos a tomar decisões. E para isso, percebemos que também tínhamos que torná-la sustentável. Nós consideramos que somos donos do património, mas na prática estamos a explorar um património que tem que ser deixado à próxima geração, e talvez seja isso que nos distingue muitas vezes dos grupos económicos que fazem investimentos na agricultura. A nossa sensação é que nós somos umas pessoas que estamos a administrar e não somos propriamente proprietários. E isso faz com que a nossa visão da sustentabilidade é, no fundo, o mínimo manter os solos e o ambiente, o ecossistema, como agora se chama, aos nossos filhos, pelo menos tão bom como aquilo que deixaram dos nossos pais. Este é o grande desafio. E para isso é preciso muito conhecimento, muita ciência e uma abordagem muito mais inovadora do que tínhamos no passado. Porque não só o aumento da intensificação tem, às vezes, incompatibilidades com o ambiente, e para isso é preciso compatibilizar essas duas coisas. Esse foi o grande desafio que fizemos desde há 10, 15 anos, foi tentar perceber se a natureza, o tal ecossistema natural, nos pode ajudar ou não. E talvez aí tenhamos conseguido encontrar aqui alguns caminhos que nos vão dar aqui um equilíbrio entre esta necessidade de aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo saber que temos que manter a biodiversidade, temos que reduzir emissões, e isso leva-nos a soluções, muitas vezes, muito mais amigas do ambiente. Esse é o grande desafio, é aquilo que nos move, é conseguir produzir mais, com menos impacto ambiental e com melhores qualidade de vida para quem vive nestes territórios. João, temos muita riqueza neste teu esclarecimento. Já lá iremos a produzir mais com menos, já lá iremos, mas antes disso eu não queria deixar passar a nota de que vocês são francamente reconhecidos pelo trabalho de produção intensiva, ou seja, terem a capacidade de conseguir gerar por um hectare, graus de produção bastante superiores à média, certo? E portanto julgo que confirmas, e isso terá muito que ver com o investimento que tem, mas ao mesmo tempo é muito interessante ouvir-te dizer
que há uma preocupação geracional, portanto vocês são o quarto mandato de um património histórico, mas que pretendem, no fundo, preparar já a quinta geração de uma forma pelo menos igual àquela que vos deixaram, se não melhor. Portanto, isso é muito curioso, porque a sucessão familiar e os processos de continuidade só têm sucesso se francamente existir essa lógica mais de administração e menos de propriedade, não é? Portanto, é muito curioso e fico satisfeito de vos ouvir, de te ouvir dizer e de expressar esta vontade. Sobre a especialização, e é um ponto que eu tenho particular interesse, que é um dos vossos aspectos de sucesso, a especialização / rotação na lógica agrícola. Consegue explicar-nos um bocadinho mais porque é que a certa altura vocês se focaram desta forma, portanto, porque é que optaram por esta lógica de exploração? Cada vez, como eu disse, a especialização tem sido uma necessidade absoluta de quase todos os agricultores destas áreas mais produtivas. Porquê? Porque a tecnologia e o conhecimento e a necessidade de ser muito profissional a fazer bem as coisas é completamente decisiva. Nós assistimos muitas vezes à tentação de fazer várias culturas, vários negócios no mesmo para dividir o risco. Isto foi uma coisa que a tradição nos dizia e nos ensinava, e temos muitas formas de o fazer, mas nós consideramos que se não formos profissionais e muito eficazes numa cultura, no máximo 1 ou 2 culturas, a dificuldade de ter esta produtividade, esta excelência, esta qualidade nos produtos que oferecemos é difícil. Portanto, aquilo que assistimos não é uma monocultura permanente de todo o território, mas o que vimos é que, por exemplo, ao meu lado eu tenho produtores de tomate que são profissionais e fazem sempre tomate. Tenho produtores de hortícolas, produtores de frutos secos, e que se vê que este complemento foi concentrando nos melhores a fazer esse tipo de atividades. Aqueles que começaram com muita diversificação, pequenas parcelas, com muitas culturas, começaram a fazer quase tudo mal ou menos bem daquilo que era necessário para sobreviverem. E isso é o que temos vindo a assistir. Agora, isto levanta problemas, como é conhecido, não é? As pessoas têm sempre medo e acham que esta monocultura, o próprio nome indicava que seria um problema para a natureza. Nós não o consideramos como tal. E para isso fomos tentar perceber como é que a natureza funciona. Ora bem, eu quando tenho uma vinha ou quando tenho um olival, eu também tenho a mesma cultura todos os anos. O que acontece é que nós conseguimos mexer no ambiente que vive à volta destas árvores, destas plantas, e torná-las menos agressivas. É isso que nós estamos a fazer. Com uma cultura que é anualmente repetida, temos, por exemplo, a altura do inverno, onde aplicamos técnicas de culturas de cobertura, culturas intercalares, que mudamos as espécies. Para quê? Para romper com os ciclos da vida de algumas pragas, para termos muito mais azoto natural que vem das próprias plantas. Fazemos sidrações, ou seja, biomassa que fica no solo, utilizamos matérias orgânicas. Isto faz com que o ambiente que está na produtividade, naquilo que podia levar a algumas incompatibilidades com esta solução ambiental que pretendemos, ou seja, os tais equilíbrios ecológicos, percebemos uma coisa que é certa, é que se eu tiver, é quase em tudo na vida, se eu não tiver em luta com o meu solo é a base do meu negócio, se eu tiver um bom ambiente, um solo mais saudável, mais capaz de se adaptar às alterações climáticas, que são uma realidade que todos nós estamos a enfrentar, e este ano com uma seca severa conseguimos perceber que todos os anos vamos ter estes problemas, mas para isso o que temos é uma ajuda da natureza. Uma das coisas que fizemos é, por exemplo, deixarmos a parte dos nossos territórios, dos nossos bons solos, eles hoje não estão a produzir culturas produtivas, são sim guardadas para áreas de conservação. Portanto, nós ao mesmo sítio que temos áreas de altíssima produtividade, temos ao seu lado, nas suas periferias, mesmo locais destas parcelas, temos zonas de conservação, onde é deixada de espécies para a biodiversidade, onde crescem aí outras espécies que não têm a ver com a nossa cultura principal. Mas essa situação vai nos ajudar a reduzir as aplicações de fitofármacos, de agroquímicos, de adubos. Claro. Isso é aquilo que nos leva a pensar que o caminho é este. Quer dizer, conseguimos perceber com a agricultura de precisão quais eram os solos mais produtivos. E nesses investimos todos os nossos recursos. Mas deixamos parte dos nossos solos
algumas zonas marginais ou que produziam pior ou que tinham mais dificuldade em ser agricultadas para zonas de conservação. E aí desenvolvemos uma intensificação também ecológica, onde aí os solos são protegidos com culturas, com bosques, com bosquetes, com arbustos, plantamos sementes de flores para os insetos, etc. Continuamos a criar condições que possamos todos ganhar com isso. Ganha o ambiente coletivamente e eu, como agricultor, reduzo os meus inputs. E isso é muito importante para a nossa competitividade. João, percebemos, muito relevante, e há uma mensagem clara que eu julgo que fica, que se chama programar e pensar, que se chama, no fundo, pensar numa lógica francamente programada que, em regra, enfim, os portugueses muitas vezes não fazem dessa forma sistemática, e por isso ficou aqui um aspecto relevante. Ficou uma particularidade. Portugal é muitas vezes apontado como um local onde se produz muito bem, mas que não tem capacidade de ter escala, portanto, para exportar. Vocês acabam, no fundo, por romper um bocadinho este princípio nacional, certo? Sim, eu penso que aqui no Sul já começamos a ver projetos muito interessantes que conseguiram fazer esse salto. O nosso caso, não somos uma empresa exportadora porque nós estamos a produzir um produto que somos altamente deficitários e, portanto, estamos a substituir importações. Portanto, cada quilo de milho que eu faço é menos um quilo de milho que tem que ser importado pelo país. Portanto, para mim é equivalente. E às vezes até acho um bocadinho injusto quando se começa a tentar focar a ideia de que as empresas exportadoras é que são fundamentais. Eu acho que são todas as empresas que produzem bens que as pessoas consumam. E, portanto, se as pessoas... Ou exportadoras, também... ou quem reduz a importação também, não é? Exatamente, eu acho que o valor é o mesmo. Portanto, tudo aquilo que eu produzir é menos coisas que Portugal tem que importar e de longe, não é? Com impactos, etc. E portanto, tudo isto tem vantagens. E há um grande ensinamento. A escala é fundamental. Claro. Portugal tem esse grande problema em termos agrícolas, porque tem o problema da dimensão, da escala da propriedade, especialmente no norte, onde isso ainda é mais agressivo, e mesmo aqui no sul ainda temos muitas zonas que felizmente ou infelizmente têm vindo a ser concentradas em áreas maiores. Porque no fundo estamos a fazer desaparecer agricultores, não é? Nós estamos a perder uma massa enorme de agricultores, por mais ajudas que se dê às pessoas para se tentarem instalar como jovens agricultores, e há uma política própria para ajudar a instalar jovens agricultores. O que está a acontecer na realidade é um desaparecimento generalizado de agricultores e, portanto, vamos chegar a um ponto que provavelmente iremos ficar como um déficit enorme de pessoas no campo. E isso é grave porque já estamos a atingir números extremamente baixos e em zonas muito competitivas faria falta reverter esta situação. É um problema de gerações aqui. Há um aspecto muito crucial, João, que te vejo falar nesta lógica de evitar importações, e julgo que é um tema que aprendemos muito com a pandemia, que foi devemos ter produtos o mais próximo possível e serviços também o mais próximo possível do local onde estamos. E, portanto, poderá ser um fator gerador, um impulso muito relevante para que em Portugal se perceba que era muito importante não ter só a preocupação de exportar, que muitas vezes agrega um bocadinho mais de valor, mas, sobretudo, suprimir as nossas necessidades, porque que alguma coisa tínhamos aprendido com a pandemia é que, de facto, faz sentido estarmos ao pé da produção e isso traz muitíssimos benefícios. Aproximando-nos no fim, João, há agora um vetor muito importante nas empresas, e posso dizer que vai desde as cotadas às PMEs mais pequenas, mas que no fundo vocês acabam por refletir muito isso, que é aquela tripartida de ESG, e portanto ambiente, social e governança. Se no ambiente e na governança já vimos que tu nos explicaste, no aspecto social, há algum vetor que francamente entendas que o grupo e que tu em especial gostes? Há pouco partilhavas que procuravam ter colaboradores nacionais, portanto próximos, pessoas que no fundo até já sejam gerações de outros colaboradores. É um pouco por aí que vocês praticam essa lógica social? Eu acho que uma empresa é realmente um tal de ecossistema onde as pessoas contam muito. Nós temos aqui um triângulo muito virtuoso, que no fundo são os meus acionistas. Os acionistas são os donos deste património, que é a família, são os meus irmãos. Eu tenho a sorte de sermos 10 irmãos e, portanto, muitos deles olham para isto também da forma de nos tentar perceber estes nossos problemas e, portanto, eu tenho que, pelo menos, convencer e achar
que as pessoas que vivem deste património e, portanto, precisam de rendimentos deste património também acreditam neste modelo de negócios e, ao mesmo tempo, também fazer com que não só as pessoas que trabalham, os nossos colaboradores, e aí temos tentado crescer na tal investimento nas pessoas, investimento em todos os que cá trabalham com as suas capacidades, dar-lhe formação, intensificar um bocadinho também o seu conhecimento, fazer com que eles sintam que vestir a camisola deste projeto, dar-lhes a conhecer todas estas nossas necessidades. E uma novidade que também nos últimos anos achamos que é fundamental, que é que esta exploração, este património, este ecossistema tem que ser também aproveitado pelas populações locais. Um dos problemas do interior, penso muitas vezes, é que as pessoas também não se sentem envolvidas nesta convivência com os negócios agrícolas da sua região. E, portanto, as pessoas acabam por ser quase urbanas dentro de uma zona rural. E o que nós tentamos fazer, e temos aqui muitos projetos que ligam algumas pessoas às aldeias, desde as equipas que vêm apanhar as ervas aromáticas aqui nas nossas zonas de conservação, temos as associações de caçadores, que fazem parte também do equilíbrio ecológico da nossa exploração, temos o envolvimento das escolas, que também achamos que é importante conhecerem, e recebemos muitos estagiários e muitos alunos aqui das nossas escolas, tanto agrícolas como locais, para dar a conhecer também a possibilidade das pessoas não terem que sair dos nossos territórios. E esse talvez seja o compromisso das três formatos, que é os acionistas, é quem cá trabalha e quem nos encontra aqui, no fundo, a viver nestes territórios que fazem tanta falta, porque nós também temos longevidade nas próximas gerações, em ter pessoas que gostem de cá trabalhar, etc. Isso é muito importante. João, muito satisfeito por partilhares connosco esta vivência de empresa, uma empresa que acaba por ser a continuação da família, e ela em si também é uma família, e isso eu julgo que é o aspecto que valoriza e que mostra às pessoas de que às vezes as empresas também são fatores geradores de valor. João, para terminar, algum lema de vida, algum ensinamento que achas que é relevante para partilhar, para quem lidere, para quem queira crescer na agricultura e perceber que é um caminho de presente e de futuro? O meu lema tem sido muito esta ideia de que nós temos que encontrar o nosso equilíbrio nesta natureza que nos rodeia. Para nós que somos crentes, achamos que é a criação que está aqui também envolvida, e nós temos um compromisso de ajudar a que essa criação seja cada vez melhor. Para quem não é crente, temos a natureza, que nós achamos que também toda a gente considera que, se for uma pessoa que acrescente valor à natureza, que acrescente valor a este equilíbrio ecológico e natural, pode também ser uma pessoa que pode ajudar a que todos, como uma sociedade, possamos caminhar cada vez de forma mais harmoniosa, que é isso que eu acho que temos que nos desafiar a nós próprios. João, muito obrigado. João Coimbra, obrigado pela presença. São caminhos direitos, com conversas que marcam a diferença, que acrescentam valor. Obrigado, João.